Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Mais uma vez, só a parte A. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Aleluia. Irmão, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedido, Pai, porque nós somos completamente dependentes de Deus. Não tem para onde correr, não. Ele manda e nós obedecemos, e graças a Deus por isso. Deus é bom, Deus é fiel. A sua misericórdia, ela dura para sempre. Irmão, vamos ler o texto aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo de 5. Glória a Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, pode tomar a voz assim, por favor. Nesse versículo, a gente lendo assim, parece mais um versículo que a gente leu. Mas se nós atentarmos, irmãos, para esse versículo aqui, observa. Ele vai ter uma chamada de atenção nesse versículo, vai ter um conselho, vai ter uma orientação e uma ameaça condicional. Lembra-te, pois, de onde caíste, chamando a atenção. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras práticas, primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Se arrepender. Vamos orar. Eu vou pedir a Deus aqui, irmão. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque aqui estou, meu Pai. Senhor, eu sei que a tua igreja, meu Pai querido, não está aqui por causa de mim. Eu reconheço a minha insignificância, a minha pequeneza, Pai. Meu Deus, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou absolutamente nada, Pai, eu passo o pó da terra. Meu Deus, eu dependo do Senhor para tudo, meu Pai. E não permita, meu Deus, que eu fale absolutamente nada de mim. O Senhor sabe que eu orei, te pedi uma palavra, Senhor, e o Senhor conhece, meu Pai, todos que vão ouvir, Pai. Então, Senhor, usa-me nesta noite, meu Pai, como canal, meu Pai, para falar para a tua igreja aquilo que o Senhor quer falar, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite aqui foi falado de promessas, irmãos, e nem todo mundo que tem promessa de Deus se cumpre. Não é por causa de Deus, não, irmão. Não. Às vezes nós falamos assim, quem tem promessa de Deus não morre, sem cumprir. Tem muita gente morrendo e as promessas não se cumprindo. Não é por causa de Deus, mas é por causa do próprio ser humano, irmão. É verdade. E é importante nós atentarmos para quando nós estivermos diante de determinadas situações. Por que é importante nós atentarmos? Porque nem sempre, irmãos, nós estamos certos. Nem sempre nós temos a razão. E eu quero falar nesta noite sobre queda
e arrependimento. Vamos repetir comigo: queda. Vou falar um pouco mais forte. Queda, lembrança e arrependimento. Isso. Quando acontece alguma queda de alguma coisa ou de alguma pessoa, irmão, causa tristeza e causa alegria, depende para quem. Quem é de Deus não se alegra com a queda de ninguém, não, mas pode se alegrar com a queda de alguma coisa, como foi o povo de Jericó. O povo de Deus estava rodeando Jericó ali. E lembrança, a lembrança é sempre bom. Nós podemos nos lembrar somente de coisa boa, mas em dados momentos da nossa vida se faz necessário nós nos lembrarmos também de coisas que não são tão boas. Para quê, pastor? Porque às vezes a gente quer se exaltar demais e é obrigado a gente olhar de onde Deus tirou a gente, irmão. Porque se nós não atentarmos para isso, a gente vai, olha, o trânsito, observa, o carro vai ser para frente não, ele vai de ré, ele vai de lado, ele tem que parar. A nossa vida é a mesma coisa, amados irmãos. Só Deus é pastor Fábio, não sabe o que ela tem passado para chegar até aqui. Então observa que nós vamos falar sobre esse tema, que é da lembrança e arrependimento. Então não se esqueça que sempre vai ter gente se alegrando com a queda de alguém, sempre vai ter gente triste com a queda de alguém. Para os cristãos, a Bíblia diz assim: alegrai com os que se alegram e chora com os que choram. Então nós não temos que nos alegrar com a queda de ninguém, com a queda de um muro que às vezes quer se colocar como empecilho para que possamos arrumar uma porta de emprego. Sim, Deus derrubou ela, abriu as portas, glória a Deus. Amados, e quando falamos de queda dentro da Bíblia, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês aqui sobre positivo e negativo, quedas positivas e quedas negativas. Quedas que quando elas caem, portas são abertas, o povo de Deus pode avançar. E nós vamos andar em alguns textos da Bíblia, irmãos, nesta noite, tá? Mas não esqueça que esse versículo aqui, direcionado à igreja de Éfeso, ele chamou a atenção do Espírito de Deus, trouxe esse versículo, como eu expliquei para vocês, essa chamada de atenção, esse conselho, essa orientação e essa ameaça condicional, que se arrependesse, estava tudo certo, mas não arrependesse, podia ser tirado o castiçal. O que é castiçal? Se der tempo eu vou mostrar para vocês, se não, fica para uma outra oportunidade. Glória a Jesus. Amados, e assim sendo, eu quero começar lendo com você em Juízes, capítulo de número 13, viu? Nós vamos estar vendo aqui, Juízes está lá no Antigo Testamento, é portanto o 7º livro da Bíblia, depois de Josué. Juízes, capítulo de número 13, glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Juízes, capítulo de número 13. Vamos ler aqui, por favor, pedindo aqui andar um pouco na Bíblia, se bem que já está tudo ali, né, rapaz? E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, dos filisteus, por 40 anos. Observa, irmãos, e Juízes 13, versículo 20, viu? Versículo 20, viu? E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, porque vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto. Uma queda positiva, porque eles estavam se humilhando diante do anjo, apesar que não podiam, mas em reverência a Deus, estava vendo o anjo, caíram com o rosto em terra. Isso são quedas positivas, porque não caíram se afastando de Jesus, não caíram para prejudicar ninguém e nem eles foram prejudicados. O outro texto, irmãos, nós vamos estar vendo também
perceba que essas quedas são quedas positivas, irmãos, e louvado seja Deus, porque sempre traz benefício, e é sinal de humilhação, reconhecendo que ali, por mais que não fosse Deus, estava um anjo, não poderia se ajoelhar diante do anjo, mas ele reconheceu, porque o anjo foi levar o recado de Deus para ele, bem como Manoá estava aqui com a sua digníssima esposa para receber o recado de Deus, de que a mulher de Manoá daria à luz um filho esse que mais tarde a promessa de Deus não se cumpriu na vida dele. Por que não se cumpriu? Por causa da queda dele, e essa queda causou uma catástrofe. Qual era o projeto de Deus para Sansão? É que Sansão fosse libertador de Israel. E aí entra aquela palavra que eu falei, que tudo que Deus planeja para a gente está certo. Não é por causa de Deus, mas é por causa do ser humano. Pastor, eu não concordo. É só você olhar. Você que é pai, você que é mãe, tudo que você planejou para seus filhos está dando certo? Tudo. Entendeu? Mãe, queria sacudir a cabeça ali. Porque tem um lado do filho, é a mesma coisa de Deus para conosco, irmão. Não depende só de Deus, depende de nós também. Então nem toda promessa que Deus vai cumprir, ela se cumpre, não é por causa de Deus, mas é por causa do ser humano, amados irmãos. Então é importante nós alinharmos, amados irmãos, a nossa vontade, a vontade de Deus, que não é muito fácil, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a nossa vontade é só de fazer a vontade da carne. A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 15 em diante, que a luta da carne contra o Espírito. A nossa vontade é fazer somente as coisas da terra, mas a vontade do Espírito é fazer a vontade de Deus, porque o Espírito foi colocado dentro de nós, para que o Espírito Santo testificasse com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que eu falo do Senhor. Então ele mostrei aqui quedas positivas, e na verdade ninguém derrubou, eles se jogaram, caíram com o rosto em terra. Por quê? Em reverência, tá? Então observa, meu irmão e minha irmã, que quando nós entendemos de que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico, nós vamos passar a agir diferente. Nós vamos passar de procurar agir de acordo com o que a palavra de Deus nos recomenda, porque a queda ela é iminente a qualquer ser humano que não procure pautar a sua vida de acordo com a Bíblia Sagrada. Quem se pauta de acordo com a palavra de Deus, as chances diminuem bastante. Porque em muitos casamentos existem brigas e contendas, é porque eles não sabem que eles são no casamento. Não sabem. Eu sei quem é seu marido, sua mulher, é muito mais do que isso. E aqui eu já quero dizer para você, mulher, você é marido, você sabe quem você é no seu casamento? Mulher, você sabe quem você é no casamento? Homem, você sabe quem você é no casamento? Faço essa pergunta para você, não responda para mim não. Porque às vezes a gente se acha o rei da cocada, a última Coca-Cola está longe, meu irmão. E aí quando a gente, a pessoa não se conhece quem é dentro do casamento, a queda está iminente, sabe, muito próxima a qualquer momento. Se não houver o retrocesso de quem está na beira do precipício, pode acontecer de cair, e acontecer igual aconteceu com Sansão, ou seja, a promessa de Deus não se cumprir para ele por causa de desobediência. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, amado, e saber que a queda, muito diz assim, a queda é do homem, do levantar de Deus, mas o vigiar também é do homem, o homem que tem que vigiar. Mateus 26:41, vigiai e orai para não entrar em tentação. Observa que a vigilância é tão importante quanto a oração. Agora eu quero falar para você, irmão, sobre quedas negativas, tá? Quedas negativas nós vamos estar vendo isso na vida do Sansão, viu? Observa o capítulo 16, tá? Juízes, capítulo de número 16. Nós vamos estar vendo isso aqui na vida do nosso irmão Sansão. Juízes, capítulo de número 16. Eu vou ler alguns versículos aqui para nos mostrar, irmão, que agora toda e qualquer catástrofe, toda e qualquer queda, ela não acontece assim não, ó. Não é assim. O que acontece é que às vezes nós não estamos apercebidos a determinados movimentos, e quando acontece a pessoa se surpreende, mas não é. Por isso
que é vigiar antes de orar, porque vigiar é tão importante quanto a oração. Capítulo 16 de Juízes, irmãos. Eu vou ler os versículos salteados, porque observa os filisteus, eles estavam querendo Sansão a qualquer custo. Os filisteus estavam querendo Sansão a qualquer custo. E observe, meu irmão, eu tenho que lhe falar isso. O Satanás quer pegar você a qualquer custo. E assim como Sansão não vigiou, Sansão não abriu os olhos, ele não sabia de que jeito ia aparecer o aniversário. Talvez ele esperasse que fosse com um chifre rabão mesmo. É isso que nós temos que abrir os nossos olhos, queridos e queridas, porque o nosso aniversário, ele não vai aparecer com 2 metros de rabo ali, um chifrão dizendo, eu sou. Não é assim que ele parece, não. Sansão era nazireu, escolhido dentro do ventre, meu irmão. O anjo disse, ó, não é para beber bebida forte, nem vinho, não é passar na vara na cabeça dele de jeito nenhum, ou seja, esse aqui é separado. Mas observa que o aniversário das nossas almas, ele não perde tempo, e quando é para destruir aquilo que é de Deus, ele não perde esforço, não, meu irmão. Há tempos atrás, o pastor Josimar estava vindo para Morrinhos, eu até contei isso aqui, eu acho. E o demônio manifestou lá, só para você ver como é que é. E dizendo que foi para destruir eles com o carro tudo. E ele perguntou, por que você é destruído? Porque o anjo de Deus deixou. Eu perguntei para Deus, Senhor, se o anjo está ali, por que o demônio não desiste? É porque ele vai contando com a falha do ser humano. Ele vai contando com Deus, não vai desistir. O sangue de Deus não vai desistir. Mas o ser humano a qualquer momento pode sofrer uma queda, pode vacilar. E o adversário tira proveito daquilo ali. Então o que é que nós temos que tomar cuidado? Vigiar, irmão. Vigiar com as nossas vidas. Que os filisteus, Sansão entrou para dormir em um estalagem. Aí no versículo número 2 vai dizer que o pessoal esperava ele até a noite. Saiu, sabe, até de manhã. Ele ficou ali. Eles não conseguiram pegar Sansão. Versículo 6. Depois disse Dalila a Sansão, declara-me, peço em que te consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Irmãos, ali já era o sinal de que a destruição se aproximava de Sansão, mas Sansão não abriu os olhos para a realidade. Talvez olhou para Dalila e foi atraído pela beleza exterior de Dalila, só que ali estava uma armadilha maligna para ele, para destruir ele, e ele não abriu os seus olhos. Ele começou literalmente brincando. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, e dar um conselho de irmão em Cristo: não brinque com coisa séria, não brinque com coisas espirituais, não brinque com os ataques do maligno, não brinque com as ofertas que vêm para você. Tenha muito cuidado, jovem. Lá viu a Dalila ali, ó, tanto para as mulheres como para os homens ali, rapaz, muito cuidado, abra os vossos olhos. Satanás, ele sabe como derrubar. Ele é estrategista. Por que ele sabe como derrubar? Porque ele já caiu. Ele caiu no céu, ele foi derrubado. Então ele luta para derrubar, para arrebentar com o povo de Deus. E Sansão simplesmente não vigiou. Aí Dalila foi aqui e ele foi se aproximando. E ele disse, olha o que Sansão disse: se me amarrarem com 7 vigas e negros desses, e ainda não tivesse seco, então me enfraqueceria, e qualquer homem, eu seria do mesmo jeito de qualquer homem. Irmãos, e ela fez, e chamaram os filisteus. Sansão foi arrebentou tudo aquilo ali. No versículo 10, ela foi se aproximando, Sansão foi dizendo as mesmas coisas aqui, e aí foi indo. No versículo 13, irmãos, ele não estava percebendo que estava se aproximando do mal. Sansão simplesmente não percebeu que estava indo em direção do adversário. A armadilha estava montada e ele não conseguiu perceber a arapuca que Satanás tinha marcado para ele, tinha armado para ele, e ele estava indo de passo lá no caminho, lá, meu irmão. A arapuca estava armada e ele não percebeu. Isso é o que acontece com muitos homens e mulheres de Deus, porque às vezes a pessoa se acha tão grande que não percebe com as armadilhas que o adversário arma. Temos que tomar cuidado, amados irmãos. Todos nós temos que tomar cuidado.
Ele esse milagre era fudido demais. Mas o único lugar que tinha vida era dentro da arca. Portanto, não abandone, não. Não abandone a igreja. Porque se abandonar, não está abandonando Jesus, não a igreja. Quem abandona a igreja, abandona Jesus, porque abandona o corpo de Cristo. Aqui o Sansão estava cada vez mais, irmãos, a passo largo. E a Dalila andando com aquelas palavras melancólicas, sabe? Aquelas palavras que tocavam o coração. E ele começou a brincar com coisa séria, irmão. Não brinque com coisa séria. Não brinque com coisa séria. Talvez você, a maioria que vai conhecer o Anderson Silva, lutador de MMA, um dos maiores da história, foi brincar com o cidadão lá, o cara acertou no quê? Não, foi só portanto, não brinque, não brinque, não brinque, não brinque, não brinque, não brinque, porque a queda é evidente. Quando o Silva não esperava cair daquele comer, mas ele foi brincar, ficar brincando com o cara ali, ó, até que o cara acertou o queixo dele. Então não brinque. O homem que matou, derrubou, viu o homem com a queixada do jumento, agora estava perdendo para uma mulher endemoniada, porque a mulher ganhou o coração dele e ele nem percebeu. Porque a função do maligno era derrubar ele, era roubar o que ele tinha, e o que ele tinha era Deus que tinha dado. Você que tem o Espírito de Deus, permita dizer, o adversário ele luta para roubar a tua comunhão com Deus. Ele quer que o Espírito Santo se afaste da tua vida, ele quer que você não se aproxime de Jesus, porque na medida que você não se aproximar de Jesus, você vai se aproximar das trevas, porque não pode ser diferente, não tem uma outra régua, não tem. Irmão, que a pessoa que sai da luz não tem um terceiro lugar, ela vai para as trevas, não tem como ser diferente. E a pessoa que sai das trevas só vai para a luz, não tem outro lugar, não tem um terceiro não. Então o que você tem que fazer? E eu também, vigiarmos e lutarmos, porque o adversário, ele quer nos levar para as trevas, mas o nosso Deus não vai deixar não, ele não quer deixar. Mas saiba disso que nós temos o livre-arbítrio, e você e eu, nós não temos a menor noção de como o adversário age. Algumas coisas ele até entende, percebe, mas outras não. Então Sansão, ele acabou se aproximando, mas observa, no versículo de número 17, irmão, ele descobriu ali e abriu o coraçãozão para Dalila e contou tudo. Contou tudo. E quando ela fez o que tinha de fazer, raspou a cabeça, ela perguntou o segredo que ele tinha com Deus. Viu? Não podia ser tirado as tranças da cabeça dele. E ele simplesmente não vigiou. Permita-me dizer, aquilo que Deus te deu, por mais que você ache que seja insignificante, não é. Porque nada daquilo que Deus nos dá é insignificante. Tudo que Deus nos dá é significante. Igual o Luciano, né? Falando sobre a igreja grande e tal, irmão, com todo respeito e carinho, isso é coisa do ser humano, igreja grande, sabe? Porque é Deus que vai determinar o tamanho, tá? Ele vai determinar, às vezes, aí, ó, eu mandei 1.000 pessoas, 2.000 pessoas na igreja. Tudo isso é vaidade humana. Tudo isso é vaidade humana. Deus escolhe pastor para ser pastor de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 200. A gente fez, né? Quando Jesus distribuiu ali, ó, deu o pão, por isso que vai dar comida, ele fez um grupo ali, ó. Você cuida desse aqui, daquele outro. Então, o plano é o crescimento que tem Deus, o crescimento da igreja grande, isso tudo é vaidade do ser humano. Aí o que acontece? Sansão aqui, quando o adversário se aproximou dele, ele estribuchou para tentar quebrar, não conseguiu quebrar, porque ele achou que Deus aí estava com ele, não estava mais, irmão. Tem muita gente que acha que Deus não está com ele, e faz tempo que Deus saiu, ó, faz tempo a pessoa está andando sozinha. Você, nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Efésios, não entristeçais do Espírito Santo, porque muitas vezes o Espírito Santo se afasta da pessoa, porque às vezes a pessoa nem percebe, porque ela não percebe que o Espírito Santo se afastou, porque às vezes a pessoa está numa carnalidade que faz dó, a carnalidade faz até dó, sabe o senhor? A pessoa está num carne, e o Espírito de Deus se afastou, e a pessoa vai andando sozinha ainda
E chegou lá contando o caso, a mulher contou, ele contou o caso do filho dele, você contou, filho na fé. E ela disse que o filho dela, nem ela teve a oportunidade de sepultar, porque ela estava lavando roupa no rio, já era no Amazonas, e aquela olhou para a criança dela, ela estava vindo assim, ó, toda durinha. E quando ela olhou, foi ela para engoliu a criança. Precisamos estar atentos. A criança estava indo em direção ao predador e não estava se apercebendo. Sansão estava indo em direção do fim da vida dele e nem estava se percebendo. Eu observo que quando os adversários pegaram, eles fizeram ele fantoche. Botaram ele igual nu para ficar, sabe? E o povo sorrindo. Mas observa a importância. A Bíblia vai dizer, lembre-te de onde caíste. O versículo de número 28. Olha o arrependimento de Sansão. 16, 28. Então Sansão chamou, clamou ao Senhor e disse, Senhor, Jeová, peço-te que te lembres, a importância da lembrança, irmão. Te lembre de mim, esforça, meu Senhor, me dá força de novo. Agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, irmão. Primeira coisa que ele perdeu foi a vista, que é o que o maligno quer fazer com o homem e com a mulher de Deus. Ele tira a visão. Observa que João Batista fizeram a cabeça dele, porque tirando a cabeça já matava logo. O mal quis os olhos de Sansão, porque começou a tirar a visão de Sansão. Sansão não enxergava mais nada agora, ia ser guiado pelos filisteus ali, mas ele ainda tinha Deus, ele clamou ao Senhor, e Senhor, lembra-te de mim. Olha a importância de você lembrar, perdão, de onde você caiu, quando você fez alguma coisa que foi contra a vontade de Deus, e pedir perdão ao Senhor. Clame a Deus, lembre-se, a lembrança, lembra-te de mim. E Deus lembrou. Cabelo de Sansão começou a crescer, porque Deus não abandona os seus, não, irmão. E quando a pessoa se volta para Deus, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa se pede perdão, Deus está pronto a perdoar. Então Sansão, ele se arrependeu, Senhor, e clamou ao Senhor, lembra-te de mim. Senhor, busquei a tua lembrança aí, Senhor, aqui era eu antes aí, Senhor. Mas meu filho que não era para fazer, meu filho inteiro, me perdoa, Senhor. E Deus perdoou. E diz a Bíblia, a continuação desse texto, que Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Então observa, meu irmão, que nós precisamos estar atentos para o que o Senhor fala conosco. Precisamos estar atentos para a nossa vida com Deus. Que tipo de vida nós queremos ter com Deus? Uma vida meia boca ou uma vida acima da média? Uma vida meia boca ou uma vida de qualquer jeito? Uma vida meia boca ou uma vida lado a lado com Jesus? Lembre-se que vai ter hora, irmão, que não vai dar tempo a gente orar. Porém, esse motivo da vida. Por isso que é importante nós termos a comunhão com Jesus. Porque vai ter hora que você não vai. Se você olhar para o ministério de Jesus, todas as vezes, eu subi o monte, tentava fazer algo ali e orar. E orar por quê? Na nossa vida, existe 2 atitudes espirituais, sabe? 2 atividades, melhor dizendo. Uma que consome energia e outra que gera energia. Ora, jejum, gerando energia. Quando você está orando pelas pessoas e assim por diante, está consumindo energia. Porque ele lutava para manter a bateria dele sempre carregada. Porque ele, sendo Deus, sabia que em dado momento não ia dar tempo para orar. Como foi o caso do Lázaro, quando ele chegou lá, esse Lázaro sai para fora. Ele não fez uma oração, só mandou o Lázaro sair para fora. Então o que nós aprendemos com isso, meu irmão? Que nós precisamos lutar para ter uma vida com Deus e não cair, não abandonar a Jesus. E o negócio está difícil, Senhor, lembra-te de mim. Lembra do Ezequias? Ezequias estava doente, o profeta foi lá e disse, olha, sabe que essa enfermidade é para a morte. E ele foi lá, Senhor, lembra de mim, eu tenho dado a tua presença. Eu sabe? E o profeta voltou e disse, olha, você está 15 anos de vida. 15 anos de vida. Olha a importância da gente ter crédito com Deus, irmão. Olha a importância de nós termos crédito com o Senhor Jesus. Porque nós não sabemos a que momento vai
é importante a gente olhar e dizer, rapaz, Jesus me tirou da cruz, então eu tenho que me vestir da capa da humildade. Não, mas irmãos, então observe, Lamentações capítulo 3, versículo 21. Viu? Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo de 9 a 21. Viu? Agora para nós aí, então, por favor. Lamentações 3, 21. Você lembrar, você vai trazer a memória. Lamentações 3, 21 diz que me acordarei no meu coração. Por isso tenho a esperança. Traz, mantém na sua memória viva aquilo que te dá esperança. Tá? Aquilo que te dá esperança. Lá o passado é só que você quiser se exaltar. Rapaz, opa, não foi que Jesus me tirou. Tá? Igual o senhor falou que vendeu os produtos sem ter a matéria-prima. Mas Deus honra. Deus honra, entendeu? Deus honra. Então observe, traga a sua memória o que lhe dá esperança. Traz a sua memória, lembre-se daquilo que te dá esperança. Lembra do que te dá esperança. Lembra quando seu filho era pequeno, sabe? Lembra daquilo que te dá esperança no futuro. Não fica te enchendo de coisas que vai lhe prender no presente e vai impedir o seu avanço para o futuro. Por que nós precisamos nos preocupar? Irmão, porque, observe, hoje é presente, mas um dia ele foi futuro. Amanhã é 17, né? 27. Amanhã, escute só, amanhã é futuro. Mas segunda-feira, amanhã já vai ser passado. Então observe o que você tem feito com a sua vida. Atente para isso, porque senão nós não atendamos. E as coisas vai passando e entrando e saindo, e a gente não procura se lembrar daquilo que Deus tem feito por nós. Lembra-se do que Deus tem feito por você. Mantenha, traga a tua memória aquilo que te dá esperança, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Deus. O Sansão, ele lembrou. Viu? Nós temos no versículo 28, depois ali. Ele lembrou que só quem podia restaurar a comunhão dele era Deus. E ele falou, Senhor, lembra-te de mim. Então mantenha aquilo que te dá esperança na tua mente e no teu coração. Mantenha o que te dá esperança. Mantenha. Não fica se enchendo daquilo que não traz esperança nenhuma para você. Não. Lembra dos momentos bons que você teve na tua vida. Lembra dos momentos bons que você tem na tua vida. E luta para que esses momentos bons eles venham perdurar por muito mais tempo na sua vida. Porque é isso que Deus quer para o povo dele, irmão. Aqueles que Deus tem um projeto diferente, meu irmão, ele vai tratar diferente. Aquilo que nós chamamos de prova, que na verdade é preparação. A pessoa que vai cuidar de 2, 3 mil, 10 mil, 5 mil, 1 milhão de pessoas, Deus não trata do mesmo jeito, aquele vai tratar de 100 pessoas, não. A preparação é diferente. Então lembre-se de promessas que Deus fez para você. A principal é a vida eterna. Mas eu sei que cada um de vocês, de alguma forma, foi chamado por Deus. Todos foram para assumir. E temos que assumir aquilo que Deus deu para nós. Pastor, eu tenho medo de responsabilidade. Não. Deus só dá responsabilidade para quem ele confia. E se ele entregou nas suas mãos, porque ele confia em você. Aí que você mesmo não confia em você. Porque muitas vezes a gente confunde as coisas. Observe, às vezes nós achamos que nós cuidamos de nós melhor do que a gente, mas não, Deus cuida melhor do que a gente. Tem que tomar cuidado até pouco, está barrigudo. Deus sempre cuida melhor da gente. Então observe, meu irmão, do versículo de número 23, vai dizer o seguinte, Juízes 16, 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem e diziam, nosso Deus entregou nas nossas mãos a Sansão, nosso inimigo. Observe, eles se alegravam dizendo que Sansão tinha sido entregue por Dagom, mas Sansão ele se entregou porque ele quis, apesar que o Dagom usou Dalila para ele ficar se vestindo ali, sabe, ó, e o Sansão foi se entregando.
Mas ainda bem que ele lembrou que tinha e tem e continua tendo. Você tem Deus, eu tenho Deus que zela pelo nosso, que vela pelas nossas vidas. Ele lembrou a Deus, lembrou, e disse: Senhor, na hora que Jesus lembrou: Senhor, lembra-te de mim. Caiu, se arrebentou. Lembra-te de mim. Deus lembrou. E o que aconteceu? Cabelo começou a nascer e ele matou os adversários. Então, traga a tua memória aquilo que dá esperança, meu irmão. Porque Sansão se arrependeu e recorreu a Deus. Tá? Caiu, se arrependeu, clamou a Deus, para Deus se lembrar dele, e Deus lembrou e socorreu ele. É isso que Deus quer fazer com todo o seu povo. Deus ele não quer ver o seu povo sendo achancalhado. Deus ele não quer ver o seu povo sendo fantoche, marionete, não. O povo de Deus, por mais que muitos vezes não se valorizem, é um povo de um valor incalculável. Porque o povo de Deus não é comprado com ouro nem prata, não, irmãos. É comprado com o sangue de Jesus Cristo. Irmãos, se nós soubéssemos o valor que nós temos, acontece que nós não sabemos. E aqui, quando fala que os inimigos, a gente são nosso inimigo. Aí eu me lembro de Gênesis 3:15, onde Deus falou, em primeiro lugar, que fala de Jesus ali. Lá, o Senhor falou para Eva, tá? Que Eva ia ter dor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a semente, e a sua semente. Ele ferirá a cabeça e tu te ferirá o calcanhar. Observa, porém, inimizade. Observa lá o que Deus colocou entre o ser humano e o adversário. Deus colocou inimizade. Por isso que os filhos de Davi estavam chamando Sansão de inimigo. Irmão, não tem nenhuma chance do povo de Deus ser amigo de quem pertence às trevas. Não tem como não. Porque Deus colocou inimizade lá. E porém, inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, aquele ti lá é o adversário mal, o demônio. Entendeu? E a mulher, entre a tua descendência, a tua semente, a semente do adversário e a semente da mulher. Entendeu? Então observa, Deus colocou inimizade. Não tem nenhuma chance do adversário ter amizade com o ser humano, porque foi Deus que instituiu a inimizade. Então o adversário luta para derrubar o ser humano, porque o ser humano nunca vai ser amigo dele. Nunca. Por mais que o ser humano queira, nunca vai ser. E aí o que é que o Senhor orienta? Para que a pessoa se lembre de onde a pessoa caiu, de onde a pessoa errou, para que a pessoa se arrepender e buscar em Deus, porque o perdão está disponível para tantos quantos buscam Ele. O perdão de Deus está disponível para tantos quantos buscam Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então observe, irmão. Sansão arrependeu-se. Sansão arrependeu. Sansão arrependeu. Por que ele arrependeu? Porque ele viu que não era aquilo que ele queria, que Deus queria para ele. Viu? Vou fazer um pincelado rapidinho aqui. O povo de Deus, quando chegou em Jericó, viu? Eles rodearam 13 vezes. Eles estavam querendo derrubar o muro. Ele não tinha muita noção do que ia acontecer. Porém, eles obedeceram a Deus. Deus mandou rodear todo de uma vez, da sétima vez, do sétimo dia, 7 vezes. Observa que aqui, meu irmão, eles estavam obedecendo a Deus. Eu imagino pessoas, mulheres, grávidas, rodeando, todo dia ali rodeando. E o pessoal subindo no muro e olhando aquele povo no olho. O povo olhando a paz daquele povo a Deus. Não importa o que falarem de você. Não importa se vão te chamar de doido, como possivelmente chamaram. Não importa se vão chamar você de fanático. Não posso chamar você de caído. Não
joga com sangue todos os dias da minha vida. Ei, você que está em pé, a Bíblia vai dizer no livro de Coríntios, que em Cristo está em pé, cuide para que não caia, porque o cair é do homem, o vigiar também é do homem. E precisamos pedir a Deus, Senhor, me purifica no teu sangue, Jesus. Me cobre no teu sangue, Jesus. Nunca queira ser autossuficiente, meu irmão. Porque o adversário das nossas almas, ele luta para você nunca ter uma experiência profunda com Deus. Ele luta para você nunca se aprofundar no conhecimento com Deus. Ter sempre aquela superficialidade ali, não passar dali. Porque enquanto a pessoa não passa daquela superficialidade, muitas vezes a pessoa vai até duvidar de promessas que Deus faz. Mas o cair é do homem, que levanta Deus, mas o vigiar também é do homem. Viu? Então quem pensa está em pé, cuide para que não caia. Viu? Agora eu quero, para nós encerrarmos, irmãos, texto que todo mundo conhece. O texto do nosso amado, que a Bíblia não chamou, não fala o nome dele, o filho pródigo. Quero te mostrar algo rapidinho aqui, para que nós possamos encerrar. Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Rapaz, esquece. E chegamos 15 e 11. Versículo 11, por favor. Eu quero a partir do 13, meu irmão. Lucas capítulo 15. Versículo 13, lá vai no 14. 13, isso. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali experimentou a sua fazenda, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. Ali aconteceu a queda dele. Observa que eles são da casa do pai. Vamos ter lá, por favor. Eles são da casa do pai. Pouco dia depois, o filho mais novo levou tudo. Não deixou nenhuma reserva. Queda. Caiu caindo. Mas observa a importância, irmão, na altura do versículo de número 17. Versículo 17. Olha o que a Bíblia vai nos dizer aí agora. Se ensinar, agora vem para a Bíblia aqui mesmo, que louvado seja Deus. Capítulo 15, versículo 17. Olha o que diz, é tecnologia, não é acontecer isso. E tornando em si, disse: quanto jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Observa, meu irmão, ele tornou em si, dá a entender que ele estava um pouco fora de si. Só que ele se lembrou. Para aí, traga a lembrança aquilo que te traz esperança. Lembra que eu falei isso aqui? Ele lembrou da casa do pai. Lembrou da casa do pai, que agora ele estava cuidando de porcos. Só que para ele lembrar da casa do pai, ele deve estar ali no chiqueiro, cuidando de porcos lá. Eu vou vinculando, pedindo. Ei, você e eu não precisamos chegar a esse ponto para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Pastor, eu já estou perto de Deus, amém. Com todo respeito e carinho. Então, se você conseguir jejuar 3 dias, tem que, pastor, não faz tão bem, não. Assim, se você conseguir jejuar 3 dias, você vai ver o tanto que a sua mente precisa ser limpa, irmão. Pastor, eu estou lhe falando. Se for um jejum de 3 dias, você vai ver tanta coisa na sua mente. Rapaz, misericórdia. Aí a gente vai ver que às vezes é convertido. Eu estou lhe falando. Sabe? Coisa que eu faço. E bem, eu também não. A mente da gente vai ficando limpa, irmão. Aí, se nós não fizermos essa alta limpeza, deixando o celular de mão, o mal acaba às vezes usando isso para distanciar a pessoa de Cristo. E o que acontece? A pessoa nunca vai ter uma experiência profunda com Deus, porque ela nunca vai ter força de se aproximar de Deus, porque o mal vai sempre agir para manter a pessoa longe e a pessoa se conformar com uma vida cristã baixa mestre. Mas não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você se aprofunde
dominou. Na altura do versículo de número 19, irmão. Meu, 19. E tendo Jesus, não, é o versículo 19, 15, 19, Lucas 15, 19, por favor. Lucas 15, 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. O que é isso? Ele se arrependeu e reconheceu que não era nem digno de ser chamado filho. Já queria ser tratado como um dos trabalhadores, mas observa que o pai, quando o filho volta para casa, o pai não joga os pés dele, não. Porque filho nunca deixa de ser filho, pode ser o que for, nunca deixa de ser filho. Viu? Aí o que acontece? Ele se arrependeu e reconheceu e voltou para a casa do pai. Viu? Na altura do versículo de número 20. Viu? Eu estou vendo voltando para a casa do pai. E levantando-se foi falar ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Qual é uma das lições que a gente tira aqui? Que muitas vezes não compensa a gente entrar em quem está desviado, muitas vezes só na oração. Eu, pastor Fábio, eu muitas vezes não vou. 3, 4 vezes eu logo não só oro. E eu digo, meu Deus, fortalece o fraco, levanta o caído, e tudo desanimado, e traz de volta aqueles com o diabo que hoje da igreja. E de voz em quando você vai chegar não, sabe? Quando ele chega a pintar de tatuagem, chega todo marcado daquele. Viu? Porque a gente vai conversar, a pessoa esquece de cara. Sabe? E se a gente deixar Deus trabalhar, às vezes a pessoa vai parar dentro do chiqueiro do porco, para poder voltar para a casa do pai e reconhecer de que a pessoa é que depende de Deus, Deus não depende de nós para nada. Aleluia. De vez em quando chega o cara na igreja, vai ter um lugar está esperando, rapaz. E fica firme. Então observa que os filhos pródigos, a palavra pródiga é ser gastador, viu? Os filhos pródigos, tem muitos por aí, que abandonaram Jesus. Mas nós precisamos orar por eles, para que Jesus traga de volta. Quando eu digo, Senhor, traz para a tua casa, traz para a igreja. Às vezes não volta para onde a gente. Rapaz, dói da igreja, dói da igreja, amém. Continua lá. Não sai de lá do seu pastor, não pensa, e ajuda ele e vida de sério. Porque o meu foco é o céu, sabe? O povo está comigo, eu não quero ganhar. Então o filho pródigo só voltou. Observa, foi obrigado a acontecer essa situação. Se ele não tivesse sido humilhado, talvez ele não teria se arrependido, talvez. Mas quando ele foi dentro do chiqueiro do porco, e olhou para o comida dos porcos lá, e ele lembrou da casa do pai. Meu irmão, que maravilha. Voltou, pediu perdão, reconheceu e o pai abraçou. E aqui, eu não sei se eu já contei para vocês, mas agora aqui, para nós concluir, eu vou comprar uma casa de classe de jovens. Para as jovens. Você que está na casa do seu pai e sua mãe ainda, não reclama do arroz com feijão do seu pai e sua mãe, não. Valoriza. Valoriza. Desculpa estar falando isso, eu não posso deixar passar. Porque eu já ajudei, eu falo para a glória de Deus, um jovem que reclamava, vai colocar arroz com feijão, e chegou uma hora e não tinha arroz com feijão depois de casar. E assim, por vontade de Deus, Deus dá uma oportunidade de ajudar. E ela falou para o pastor, na casa do meu pai, todo dia só arroz, feijão e frango é para nós. Eu não entendo o frango, sabe? Então valorize você que é jovem e aí deixa na casa do seu papai e da sua mãe. Valorize o arroz com feijão que seu pai coloca dentro de casa. Com sua mãe. Valorize, não reclame não. Para não correr o risco de amanhã depois, você não ter isso dentro da casa do pai. Esse abençoado aqui precisou para valorizar a casa do pai, precisou parar dentro do chiqueiro de um povo, porque foi uma humilhação. Judeu não come carne de porco, e aqui foi colocado, além de cuidar dos porcos, e zelar, o meio não dá para ele. Mexeu com a barriga e lembrou da casa do pai. Então valorize meu irmão, minha irmã, tá? Hoje está fazendo 11 anos do ministério. Que Deus dê mais 11, mais 11, mais 11, mais 11.
levanta outro, quando Jesus levar a pastora Fátima, aí algo sério. Porque o dono da obra é Jesus, ele é a pastora Fátima. Então, nós somos apenas instrumentos. Então, valorize, tá? Porque Deus ele vai levantar no meio de vocês, irmãos. Tá? De correto e correto. Deixa eu olhar cada apóstolo no. Tá? Não deixe o maligno derrubar você. Fuja da aparência do mal, como disse Paulo. Cai fora. Não brinque, não sou forte, não brinque. Se nós somos pessoas brincar, foi parar. Sabe? Perder os olhos. Não brinque. E tenha muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Não, esse negócio não tem nada não, não tem nada não, não tem nada não. Muito cuidado. Vou dizer para os jovens, não tem feminina. Não tem, tá? Conselho, sim. Se não falar, esquece. Não saia da casa dos pais de vocês. Sem estar tudo arrumadinho, sabe, casadinho, bonitinho, não. Eu dou um conselho de pastor, o pastor está aqui, ela vê o pecado dela, vai retirar tudo, eu te dou. Não faça isso, tá? E lá no mundão, tem tantos que chegam, ó. Vê a irmãzinha ajeitadinha ali, leva para o mundo, e aí depois já era. Estou falando que eu conheço várias jovens que foram instrumento de Deus, e que o mal infiltrou gente dentro da igreja. Acaba com o pai aqui bonitinho, sabe? Ali, ó. A irmã ficou caída. É de Deus. E quando se contou que não está lá no mundo, bebê, fumando, usando droga e outras coisas mais. Então ouça a orientação da pastora de vocês, tá? Não deixe o mal derrubar vocês, não. Não deixe o adversário derrubar vocês, não. E se por acaso acontecer isso, volte urgentemente. Porque aqui, voltando para encerrar o texto do versículo que nós lemos, lembre-te em questão de cair-te, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te, ou seja, não esqueça. Por que será que o Espírito Santo deixou aqui? Lembra-te, porque o ser humano é esquecido. O ser humano é esquecido. O ser humano é esquecido e o Espírito de Deus diz: lembra-te. 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 Quantos homens da mulher dizem: eu só não esqueci, mulher. O ser humano é esquecido. Por isso que o Espírito de Deus lembra-te, está dizendo: lembra-te. 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 Tá? Vai dizer mais. Como caiu de arrepende. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente admirei e tirarei do seu lugar o meu castiçal. E não te arrependeis. Para encerrar, vou explicar para vocês o que é castiçal, que agora é os pastores aqui. O que é castiçal? Na Bíblia, sabe? Apocalipse capítulo 1, eu prometo encerrar para vocês. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 12. 1 e 12, como é que está ali, irmão? Virei e para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Castiçais de ouro. A Bíblia chama de menorá, sabe? Quem são os castiçais? Vamos para o versículo 20. Mistério das 7 estrelas, que são os pastores. Mistério das 7 estrelas que existe, está no desse versículo, desse texto aqui. Na minha destra e nos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, os pastores. E os 7 castiçais que existe são as 7 igrejas. Então aqui está falando sobre a igreja. Então, castiçal é o quê? Igreja. Castiçal é igreja. Castiçal é igreja. No livro profético aqui, tá? Eu mostro para você a luz das escrituras. Lembra-te, pois quando cair, te arrepende,
primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Observa, o castiçal é a igreja, a carta interessada ao luxo da igreja. E aqui eu encerro, não falo mais nada, tá? E retorno o microfone para a pastora Fátima e peço perdão se eu passei do horário, viu, pastora Fátima? Desculpa, eu ia até fazer uma oração, mas já vou devolver o microfone para a senhora, porque não gosto nem de demorar muito, tá? Porque tem, pode devolver aqui para a senhora aqui, viu? E agradeço a Deus pela oportunidade, peço a você que aplauda Jesus, irmão. Despertamento, né? A palavra chamando a nossa atenção para despertarmos. Saber que no mesmo momento que a gente está bem com Deus, se nós não vigiarmos, podemos estar mal. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós precisamos manter a nossa chama acesa. O castiçal mantém o óleo que mantém a chama acesa. Que nós possamos ser esse depósito desse óleo que mantém a chama do Evangelho, a chama da presença de Deus em nossa vida e para que o mundo veja o Senhor em nós. Só nos resta agradecer, meus irmãos. Pastor Queiroz, com a igreja, seus obreiros, sua família e aos irmãos que estiveram conosco hoje. E o Senhor Jesus os abençoe. Fiquei muito feliz de ver Caio. Saiu daqui um garotinho ainda, né? Um garoto. E está aí, um pai de família hoje. E isso é bom, sinal de que amadureceu. A maturidade, ela precisa chegar também para nós, para a igreja. Esses dias nós estamos falando sobre arrependimento. E eu espero que você pense bastante sobre a sua vida. Hoje foi falado aqui, aquilo que Deus te deu, e tem um valor. Ele vai pedir conta para nós. Não deixe, não perca aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Valorize e faça a obra de Deus.